Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, hoje de número 710. Espero, como sempre, que você esteja muito bem do outro lado. Aqui quem fala é o Fabrício. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E fica o meu convite para que você se inscreva, ative o sininho das notificações, para que toda vez que a gente postar um novo devocional, o YouTube ele possa te lembrar. E hoje então a gente para meditar e a minha oração nesse momento é para que Deus ele possa ministrar o teu coração, fazer com que eu e você, que a gente pare para pensar um pouco na vida que a gente tem levado, a forma como a gente tem lidado com algumas situações da nossa vida, com a vida do próximo. E para isso a gente vai lá para o Novo Testamento, lá para o livro de Lucas. E eu começo lendo o versículo 28 do capítulo 10. E o texto ele diz assim: Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. Amém? Então, hoje eu convido você a mergulhar comigo numa reflexão através da parábola do bom samaritano. Ela está narrada no livro de Lucas, dos versículos 25 a 37, você pode conferir depois na tua casa. Mas para a gente tentar imaginar um pouco do cenário, imagine as estradas cheias de poeira lá da Judéia, na época de Jesus, onde viajantes de diferentes lugares, de origens diferentes, eles sempre se cruzavam por ali. E é nesse cenário que Jesus ele conta uma história que ecoa através dos séculos e que é uma lição para hoje, para mim e para você, uma lição profunda sobre amor, sobre compaixão. E naquela situação, o doutor da lei ele pergunta a Jesus sobre qual o caminho para a vida eterna. E Jesus ele responde bem assim para ele lá no versículo 26. O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? E a resposta dele foi a seguinte: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. E no versículo 28, Jesus ele dá a resposta para ele, que é aquilo que a gente leu no início do devocional. Bravo! Você está corretíssimo. Então, faça isso e você viverá. E diante disso, surge mais uma pergunta do doutor da lei. Ele pergunta, afinal de contas, quem é o meu próximo, hein? E assim, meu irmão, nós somos apresentados a essa parábola. Nesse contexto, Jesus ele nos apresenta quatro personagens centrais que a gente conhece bem, que era um homem que descia de Jerusalém para Jericó, o sacerdote, o levita e o samaritano. E ali naquela estrada, um homem ele havia sido assaltado, deixado à beira do caminho, todo ferido, machucado, e por ele passa o sacerdote, representando a autoridade religiosa. Ele vê aquele homem ferido naquele lugar, mas ele não o ajuda, possivelmente temendo se tornar impuro. Passa também depois o levita, e também não para ajudar aquele cara, até que surge o protagonista improvável dessa história, que foi o samaritano. Só que para a gente compreender a profundidade dessa escolha, é crucial a gente entender as tensões culturais que existiam entre os judeus e os samaritanos naquela época. Assim, de forma bem resumida, a antipatia mútua entre os dois grupos era uma coisa evidente. Judeus frequentemente eles evitavam as rotas que passavam por Samaria e a recíproca era verdadeira. Então os conflitos entre os judeus e os samaritanos eles remontam a combinação, assim, uma combinação de fatores, que eram históricos, religiosos, políticos. E essa inimizade entre esses dois grupos tinham raízes antigas, profundas, que acabaram se desenvolvendo ao longo dos séculos. Então, assim, os judeus eles consideravam os samaritanos como gente impura, por causa das suas práticas religiosas, da mistura com que eles faziam, de misturas culturais, entre culturas. Então, sendo assim, quando Jesus ele aponta o samaritano como herói naquela história, Jesus ele quebra as barreiras culturais, ele desafia a mentalidade da época, ele ressalta a importância da compaixão, do amor ao próximo, independente
das diferenças, né, culturais, as diferenças religiosas. E é nesse ato de compaixão, meu irmão, que as fronteiras do preconceito, da rivalidade, eles são quebrados. E essa narrativa, ela desafia a gente a refletir. Será que assim como o sacerdote, assim como o levita, será que nós temos ignorado os feridos à nossa volta? Será que Cristo ele está só na nossa boca, só na nossa música, só na nossa camiseta e não na nossa vida praticada no chão da vida? Porque a vida moderna, meu irmão, ela frequentemente nos mantém ocupados demais, não é verdade? A ponto de que muitas das vezes a gente não consegue enxergar as oportunidades que o próprio Deus ele nos dá para a gente praticar a compaixão. Então a gente precisa sim se questionar, afinal de contas, nós estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo, os nossos recursos pela vida do outro? Porque quando a gente olha para o exemplo do bom samaritano, nós somos convidados a agir, né? Agir com bondade, mesmo nas situações mais desconfortáveis da nossa vida. Porque a gente vive num mundo, meu irmão, que anseia por empatia, pelo cuidado. E através dessa parábola, Jesus ele nos convoca à ação, a fazer, a colocar a mão na massa. Então, para a gente refletir um pouco hoje, afinal de contas, como é que eu posso ser um agente de compaixão na minha comunidade, hein? No meu trabalho, na minha escola, na faculdade, na minha igreja? Quais as pequenas mudanças que a gente pode fazer para poder causar um impacto verdadeiramente real, né? No meio em que a gente está inserido, aonde Deus nos colocou. Então, a minha oração é que essa reflexão ela nos inspire, né, a viver uma vida com mais amor pela vida do outro, um amor que seja prático, autêntico, seguindo o exemplo do samaritano, né, que a gente possa irradiar compaixão, a gente possa levar cuidado para as pessoas que sofrem ao nosso redor, independentemente das barreiras culturais, assim como Jesus ele nos ensinou, que a gente possa pensar um pouco sobre isso, sobre a forma como a gente tem lidado com gente diferente da gente que precisa do nosso apoio, da nossa ajuda, gente que sofre. Então, guarda aí no teu coração, espero que produza bons frutos, não esquece, amo vocês em Jesus. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para a gente meditar um pouco mais na palavra do Senhor, pensar na vida que a gente tem levado. E se esse devocional ele abençoou a tua vida, compartilhe também com alguém, com um amigo, para que a gente possa juntos espalhar essa mensagem de amor, de esperança, de salvação para mais vidas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que amanhã, se Deus nos permitir, a gente retorne aqui de novo. Fica com Deus, meu irmão. Tchau, tchau.